nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? O Santo Padre, o Papa Francisco, no Ângelus do dia 18 de dezembro de 2016, falava-nos sobre a importante contribuição de José e Maria na história de nossa salvação. Maria e José, os quais foram os primeiros a receber Jesus, mediante a fé, introduzem-nos no mistério do Natal. Maria ajuda-nos a colocar-nos em atitude de disponibilidade para receber o Filho de Deus na nossa vida concreta, na nossa própria carne. José estimula-nos a procurar sempre a vontade de Deus e a segui-la com plena confiança. Ambos se deixaram aproximar por Deus. Deixe seu like, compartilhe. Liturgia diária. Estamos bem próximo do Natal do Senhor, do seu nascimento. Mateus capítulo 1, versículos de 18 a 24, nos conta como isso aconteceu. Os casamentos judaicos envolviam 3 etapas. A primeira etapa era o compromisso. Ele geralmente era combinado pelos pais ou por um casamenteiro, enquanto o casal ainda era criança. A segunda etapa era o noivado. Consistia num relacionamento com vínculo jurídico, com duração de 1 ano. Nessa etapa, o casal vivia separado e não tinha relações íntimas. Se alguma das partes não quisesse, nesta fase, prosseguir com o casamento, deveria haver um divórcio. E a penalidade por ter relações sexuais com uma virgem prometida era apedrejamento, até a morte de ambos. A terceira etapa era o casamento. José se encontra diante de um dilema, porque Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo durante o noivado. Chocado pela notícia da gravidez de Maria, ficou em dúvida sobre um possível adultério. Imaginemos também os sentimentos de Maria. Como ela explicaria que estava grávida pelo poder de Deus? Quem acreditaria em uma história dessas? Se José se sentisse ultrajado e traído, alguém entenderia. A maioria dos homens teria planejado vingança contra tal insulto, a sua masculinidade e a possibilidade de se tornar motivo de chacota para os outros homens da aldeia. Mas José não era uma pessoa comum. Ele era um homem justo. Ele não queria expor Maria abertamente. Fazer isso a tornaria passível da punição mais severa. Além disso, a lei mosaica exigia que o homem se divorciasse de sua esposa nessas circunstâncias. Este era o dever de José, e ele pensava em cumprir isso, mas a compaixão por Maria levou-o a querer romper o noivado discretamente, isto é, perante um mínimo de 2 testemunhas e sem apresentar queixa. Nesse momento, o anjo lhe aparece em sonho dizendo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. A criança foi concebida pelo poder do Espírito de Deus. Nenhum outro homem está envolvido. O filho deve ser chamado de Jesus, que significa Salvador, porque sua missão é salvar o seu povo do afastamento de Deus. Como descendente de Davi, José se tornará o pai legal de Jesus, o Messias. E Jesus será chamado mais tarde no Evangelho Filho de Davi. Podemos dizer que, de muitos modos, José é um reflexo de José no Antigo Testamento hebraico, o filho de Jacó que foi vendido como escravo por seus irmãos invejosos. Ele também era um homem justo, influenciado por sonhos e forçado ao exílio no Egito. Mateus indica 11 vezes em seu Evangelho como os eventos na vida de Jesus são cumprimentos de promessas do Antigo Testamento. No texto de hoje, usa a profecia de Isaías: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. E Jesus deixa claro que estará sempre conosco, ao dizer na sua ascensão: Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Vamos rezar? Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações,
para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.